No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar o tamanho do prejuízo que o Flamengo terá em caso de eliminação para o Racing. Vou te falar ainda sobre Jorge Jesus, que pode garantir uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Tem informações sobre o São Paulo. Roberto Natel ameaça melar a eleição no tricolor. Preciso te atualizar sobre mais uma venda do Palmeiras, que já está batendo na casa dos 170 milhões de reais, com negociações de atletas para o exterior. E para fechar, ameaças de morte no Botafogo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, legal ter vocês por aqui. E antes de contar tudo o que eu prometi agora há pouco, dois rápidos pedidos. Primeiro, para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Depois, para virar membro do canal, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá e escolher um dos 5 planos, todos com várias vantagens bem legais, como por exemplo participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Bora começar o vídeo falando sobre a terça-feira quente, pesada e preocupante no Botafogo. O dia amanhece com os muros do Newton Santos, o estádio do Botafogo, pichados, com várias ameaças. Entre as frases tinha a seguinte, abre aspas, o Botafogo vale mais do que as suas vidas. Teve ainda mensagem pro Honda Boi e sobrou até pro Calu. Abre aspas, Calu volta para a África, fecha aspas. Esse protesto surge no dia seguinte à notícia de que o Eduardo Barroca, recém-contratado como técnico, testou positivo e vai ficar fora pelos próximos 10 dias, ou seja, não estará no banco de reservas para os confrontos contra o Flamengo e contra o São Paulo, confrontos decisivos para o futuro do Botafogo, que é o penúltimo colocado, tem apenas 20 pontos conquistados e vai precisar ganhar 8 dos 16 jogos que ainda restam no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a eleição no São Paulo e Roberto Natel, que ao que tudo indica perderá no próximo dia 12 de dezembro para o Júlio Casares, está ameaçando melar a eleição. Ele solicitou nessa terça-feira a recontagem dos votos da eleição do último sábado. No sábado, se você não sabe, foram eleitos 100 conselheiros, que vão se juntar a 152 conselheiros vitalícios, e esses 252 vão apontar se o Roberto Natel ou se o Júlio Casares será o novo presidente do São Paulo. Acontece que dos 100 conselheiros eleitos, só 27 eram da chapa do grupo do Roberto Natel, os outros 73 apoiando o Júlio Casares, o que motivou o Roberto Natel a pedir essa recontagem. Ele alega que uma série de medidas tomadas antes da eleição geraram desconfiança. Todas as medidas por causa da Covid-19. Entre elas, a permissão de cédulas distribuídas antecipadamente. De acordo com o Roberto Natel, por isso, a eleição deixou de ser secreta. Roberto também reclamou de problemas na contagem dos votos durante a apuração. O sistema que cuidou da apuração caiu várias vezes. E ele lembra de um conselheiro que teve muitos votos nas 5 primeiras urnas, praticamente não foi votado em todas as outras urnas. E ele desconfiou dessa decisão, por isso pediu a recontagem dos votos. Vai caber ao presidente Leco aceitar ou não esse pedido, e o Roberto Natel já deixou bem claro que se o Leco não aceitar, vai tomar medidas cabíveis, legais, ou seja, vai à justiça e pode melar essa eleição. A curiosidade é que Roberto Natel e Leco se detestam. Apesar de terem sido eleitos juntos na eleição passada, o Leco como presidente e o Roberto Natel como vice, depois de 2-3 meses da gestão, eles se tornaram os maiores inimigos do São Paulo. E agora estou curioso para saber como é que o Leco vai receber esse pedido do Roberto Natel. Bora te atualizar agora sobre a situação de Lucas Veríssimo, que pode inclusive render uma excelente notícia para o torcedor do Flamengo. O Veríssimo, que pertence ao Santos, tem duas propostas, do Al Nassr da Arábia Saudita e do Benfica do Jorge Jesus. O Veríssimo já deixou bem claro que não quer jogar na Arábia Saudita, está fazendo toda a força do mundo para se mudar para Portugal. Mas nessa terça-feira, o Conselho Fiscal do Santos vetou mais uma vez a proposta do Benfica. E o presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, já havia dito que essa seria a última proposta. Benfica melhorou a forma de pagamento, manteve os 6,5 milhões de euros, mas prometeu pagar 1.300.000 euros à vista e o restante parcelado em 4 anos. O Conselho Fiscal entendeu que é mais negócio vender o jogador para o Al Nassr, até porque os 6,5 milhões de dólares, e não de euros, que vem da Arábia Saudita, seriam pagos até o começo do ano que vem. Diante de mais esse não, há quem garanta que o Lucas Veríssimo vai forçar a barra e vai pedir para nem enfrentar a LDU nessa terça-feira.
Precisamos aguardar para ver se isso se confirma. Veríssimo estaria revoltado com a decisão do Conselho Fiscal e se de fato o negócio com o Benfica não avançar, o Benfica já anunciou, já deixou vazar que pode voltar suas atenções para Léo Pereira, zagueiro que pertence ao Flamengo. O Léo foi contratado pelo Flamengo a pedido ou com o aval de Jorge Jesus. O Léo havia feito uma baita temporada pelo Atlético Paranaense e foi comprado pelo Rubro Negro por 7 milhões de euros. E aí que entra a grande pergunta que eu quero fazer para você. Imaginando que você é diretor do Flamengo e tem a possibilidade de vender o Léo Pereira, ainda que com um prejuízo de 500 mil euros. Você prefere fazer um negócio ou vai esperar que o Léo tenha a oportunidade de se recuperar no Flamengo sob o comando do Rogério Ceni? O grande lance é que, ao recusar uma eventual proposta do Benfica, o Flamengo pode estar desperdiçando a grande chance de recuperar a grana investida na contratação do Léo Pereira. Vale também a lembrança de que quando o comprou do Atlético Paranaense, o euro era bem mais barato do que hoje em dia, o que até poderia representar ou diminuir essa perda dos 500 mil euros. Quero falar agora sobre mais uma venda no Palmeiras. O Verdão fechou nessa terça-feira a transferência de Antônio Carlos para o Orlando City. O jogador já estava emprestado ao Orlando City desde o começo da temporada, zagueiro que chegou na era Alexandre Matos de graça. E o Verdão fechou negócio nessa terça-feira. A partir de agora, o Antônio Carlos passa a ser jogador em definitivo do Orlando City. Durante esse período de empréstimo, ele foi muito bem. Titular absoluto e peça fundamental na ida do Orlando City até a semifinal da conferência na Major League Soccer. O time ainda foi vice-campeão da Copa dos Estados Unidos. Vale a lembrança de que o Orlando City nunca havia chegado nem aos playoffs da Major League Soccer, ou seja, uma temporada bem acima das expectativas. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do Palmeiras para entender quais os detalhes, quais os valores dessa operação. Ficou combinado lá atrás, quando o Antônio Carlos foi emprestado de graça, que o Orlando City tinha a opção de comprá-lo por 2 milhões de dólares. O negócio, o martelo foi batido nessa terça-feira por um valor um pouco menor do que esses 2 milhões de dólares, mas todo mundo saiu ganhando. Isso porque lá atrás esses 2 milhões de dólares equivaliam a 8 milhões de reais. Com a alta do dólar em relação ao real, mesmo tendo vendido o jogador por menos de 2 milhões de dólares, algo na casa de 1 milhão e 700 mil dólares, o Verdão vai ficar com 8 milhões e 900 mil reais. Ou seja, o Orlando conseguiu pagar menos do que estava combinado em contrato. O Palmeiras até, na teoria, receberia menos, mas por causa da alta do dólar vai receber mais, vai embolsar cerca de 9 milhões de reais e com isso bate na casa dos 170 milhões de reais com transferências de atletas somente nessa temporada. A venda de jogadores se tornou a grande receita alviverde em 2020. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo e o confronto com o Racing do ponto de vista financeiro. Flamengo que vive, como todos os clubes brasileiros, uma temporada de muito menos receitas do que imaginava. Queda com bilheteria, com sócio-torcedor, com direitos de transmissão. O Flamengo que foi eliminado antes do que se imaginava na Copa do Brasil e por isso tomou um prejuízo de 29 milhões de reais. O Flamengo estimava chegar pelo menos à final da Copa do Brasil, ou seja, teria 22 milhões de prêmio da final, além das semifinais de 7 milhões de reais. Como caiu nas quartas de final para o Tricolor, já tem esse déficit de 29 milhões de reais. E tudo o que não pode acontecer é ser eliminado de forma precoce da Libertadores da América, isso porque o rubro-negro havia estimado chegar pelo menos às semifinais da Libertadores da América. Se cair nessa terça-feira, vai cair nas oitavas de final, 2 fases antes, o que vai representar mais prejuízo para o Flamengo. A ida para as quartas de final assegura 8 milhões de reais para o Flamengo. Se passar as semifinais, cumprindo o planejamento, tem direito a mais 10 milhões e meio de reais, 8 milhões mais 10,5 e estamos falando de 18 milhões e meio de reais apenas como prêmios pagos pela Conmebol. Se o Flamengo quisesse recuperar a grana perdida com a eliminação precoce na Copa do Brasil, precisaria chegar à final da Libertadores e ser campeão. Só para arrematar sobre as contas do Flamengo, o rubro-negro no início do ano estimou ser capaz de faturar 762 milhões de reais em receitas para 2020. O problema é que até setembro o faturamento havia sido de só 509 milhões de reais. Tem aí um vácuo de mais ou menos 250 milhões de reais. O Flamengo precisaria dessa grana nos 3 meses finais do ano. E isso se dá também por conta de uma série de receitas que não entraram, como por exemplo de sócios torcedores, bilheteria e Maracanã. O Flamengo estimava faturar com esse tripé 204 milhões de reais, mas até setembro haviam entrado no caixa rubro-negro só 81 milhões de reais. O Flamengo que fechou os 9 primeiros meses do ano com um déficit de 20 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Flamengo gastou 20 milhões a mais do que arrecadou.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações a cada vídeo novo ou live. Fechado? A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Tchau, tchau!